Olá pessoal, tudo bem? Quando pensamos em fim do mundo, imaginamos o caos. Pensamos em 1984, em Mad Max ou em zumbis, né? E se o apocalipse fosse. E se ele fosse gentil? E se ele viesse com um sorriso no rosto e o fim de toda a dor? Na série Pluribus, da Apple TV, o criador Vince Gilligan nos apresenta uma ruptura radical. A humanidade não foi conquistada por armas, mas por uma mensagem molecular. E qual foi o resultado disso? Uma captura feliz, ou seja, quase 8 bilhões de pessoas transformadas em uma mente coletiva pacífica, onde a guerra, a fome e o crime simplesmente deixaram de existir. Mas aqui está a pergunta que vai guiar nosso episódio hoje. Pensem bem. Se a paz mundial exigisse que você desistisse da sua capacidade de escolha, ou seja, se para acabar com o sofrimento tivéssemos que acabar com o nosso eu, você realmente aceitaria esse convite? Hoje nós vamos analisar por que esse assunto ele é tão intrigante, né? Porque nós vivemos hoje num momento de cansaço civilizatório. Estamos tão exaustos de polarização que a promessa de uma paz imposta começou a soar, no meu entender, perigosamente sedutora. Vamos tentar desconstruir essa tirania da felicidade. E não que eu seja contra a felicidade, né? Mas esse tipo de felicidade imposta. Tecnicamente, a junção, que é essa mente coletiva, né, em pluribus, ela é biológica. Tudo começa com um sinal de rádio que é, na verdade, um código genético de RNA. Né? Esse código, uma vez sintetizado na Terra, funciona como um vírus lisogênico. Ele, basicamente, ele não vai matar o hospedeiro, mas vai o quê? Reconfigurar a nossa mente. Mas olha que interessante. E vamos tentar fazer aí um paralelo sociológico. A série ela descreve esse vírus como uma cola psíquica que vincula os campos eletromagnéticos dos cérebros humanos em uma rede única. Isso permite que todos compartilhem memórias e habilidades instantaneamente. Esse é o auge da conectividade, não é mesmo? Mas como isso poderia se parecer com o nosso mundo? Vamos pensar nas coisas assim práticas do dia a dia. Vamos pensar, por exemplo, nos algoritmos das redes sociais. Eles também operam em uma lógica de captura feliz. Assim como os alienígenas eliminam o conflito para manter a paz, os algoritmos curam seu mundo digital para eliminar o desconforto cognitivo. Eles criam as tais bolhas de filtro onde você só vê o que te valida, o que te dá prazer. Ou seja, você não vai buscar nada que te chateie. Contudo, no mundo real, nós continuamos com uma polarização, né? E esse conflito ele gera raiva e engajamento agudo. A promessa de segurança e pertencimento gera o engajamento crônico, ou seja, a dependência. O sistema pensado num todo, seja ele o vírus de pluribus ou o algoritmo no seu celular, quer você dócil e feliz, para que o fluxo de dados não pare. Para entender o peso disso, precisamos de uma lente filosófica. Que pensadores clássicos diriam sobre a colmeia de Plutão? Primeiro eu vou citar Thomas Hobbes. Para ele, o estado natural do homem é a guerra de todos contra todos. Hobbes veria a colmeia como o sucesso supremo do seu Leviatã. Nós entregamos toda a nossa liberdade em troca de segurança total. Para um hobbesiano, pluribus não é uma distopia, é a solução para a barbárie. Em contrapartida, Jean-Jacques Rousseau teria uma visão mais sombria. Embora ele acreditasse que o homem nasce bom, ele dizia que renunciar à liberdade é renunciar à própria qualidade de ser humano. A bondade dos outros na série é robótica, ela não é uma virtude conquistada, ela é programada, obviamente programada. Mas a crítica que eu acredito que seja mais pesada e mais ligada à série vem de Jean-Paul Sartre e o conceito de má-fé. Sartre dizia que somos condenados a ser felizes. Viver em má-fé é mentir para si mesmo, agindo como objeto passivo para evitar a angústia da escolha. Os habitantes de Pluribus estão sempre em má-fé coletiva. Eles abraçam o conforto para fugir da responsabilidade de criar o próprio sentido da vida. E não podemos esquecer de Robert Nozick e sua máquina de experiências. Ele provou que não queremos apenas a sensação de ser felizes, mas queremos também ser e fazer coisas reais, mesmo que essas coisas nos doam. Mas agora vamos transformar toda essa teoria em casos reais.
Na série, nós temos a Carol Sturka. Ela é amargurada, ela é isolada e ela é imune. A resistência dela não vem de uma virtude, mas de uma insatisfação crônica que a impede de se conectar com o nexo psíquico. Ela representa o atrito que a colmeia quer eliminar, ou seja, ela é a dissidente. Ora, se o algoritmo te mostra apenas o que te faz feliz, você ainda é responsável por ignorar o sofrimento do mundo lá fora? Pensa bem. Vamos voltar para o caso real número 2, as leis de harmonia social. Ora, no mundo real, países como Mianmar, Singapura e muitos outros países usam a retórica da harmonia social e da ordem pública para silenciar minorias étnicas e oposição política. Quando a paz se torna um valor absoluto imposto pelo Estado, qualquer um que aponte uma injustiça, ele vai ser obviamente rotulado como tóxico ou divisor. Nesse caso, a ausência de conflito ela só se consegue com o silenciamento. E aí partimos para o dilema ético 2. Então, imagine uma pílula que, se tomada por todos, acabaria com a violência no mundo, mas nos deixaria levemente dopados e passivos. O Estado teria o direito de diluir esse medicamento e colocar, por exemplo, na água de abastecimento? Ora, se você diz que sim, e aí todo mundo tomaria essa água e passaria a ficar dopado, né? Se você diz que sim, ora, você está operando numa lógica utilitarista da colmeia de pluribus. E agora, quais seriam os danos reais dessa busca pela paz forçada? Nosso velho conhecido filósofo Byung-Chul Han nos dá a resposta com a sociedade do cansaço e a violência da positividade. Han argumenta que a violência hoje não vem de fora, mas ela vem de dentro. E o imperativo do sim, nós podemos. Em Pluribus, a tristeza é proibida biologicamente. Quando a Carol sente uma fúria ou um luto profundo, a rede sente isso como uma dor física aguda, causando convulsões globais. Um sistema que entra em colapso diante de uma única lágrima ou de uma bronca da Carol, por exemplo, não pode ser considerado um paraíso, né, pessoal? Mas me parece muito mais uma prisão de vidro. Sociologicamente, isso poderia gerar a decadência por falta de atrito. Na prática, seriam, por exemplo, vou tentar explicar. Ossos, eles ficam fortes com impacto, né? De tanto você usá-los. Sociedade, ele evolui com o quê? Com debate. Sem a negatividade do outro, a criatividade morre. Na série, os infectados não criam arte nova, eles apenas repetem padrões. No nosso mundo real, a toxicidade corporativa do "don't bring problems, bring solutions", ou não traga problemas, traga somente soluções, silencia denúncias de assédio e injustiça em nome de manter o clima bom. Clima bom. A lição de Pluribus é que a felicidade, quando separada da liberdade e da verdade, é uma forma de morte espiritual anestesiada. A verdadeira bondade não é a incapacidade de ser mal, gente, mas sim uma escolha consciente de fazer o bem, apesar de podermos escolher o contrário. E aí fico pensando, como desenvolver um pensamento crítico contra esse fenômeno? Primeiro, passe a desconfiar da harmonia que exige o seu silêncio. Reivindique o seu direito à complexidade, à dúvida e sim, até à tristeza. O conflito, muito mais do que um inimigo da civilização, ele é um combustível da sociedade. Ele nos permite conhecer o diferente, ou seja, compatibilizar ideias diferentes. E eu termino com este pensamento. Olhe para o seu feed, para as brigas políticas, para o caos do dia a dia. Isso dói? É provável que sim. Mas se houvesse um botão vermelho na sua frente que acabasse com todo esse caos, mas ao mesmo tempo tirasse de você e de todos que você ama a capacidade de discordar, você tem certeza que você apertaria esse botão? Deixa aí sua resposta nos comentários. O que vale mais? Uma paz programada ou uma liberdade imperfeita? Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like e inscreva-se se julgar adequado, né? Muito obrigado a todos e vejo-os brevemente.